Você confiaria em alguém que esconde duas alianças no carro? Marina estava com pressa naquela manhã de terça-feira. Precisava dos documentos do carro para renovar o seguro e Carlos já tinha saído para o trabalho. Ela abriu o porta-luvas do Civic prata dele, mexendo entre os papéis amassados, quando sentiu algo pequeno e frio entre os dedos. Duas alianças. O mundo parou. Marina segurou as duas peças de ouro na palma da mão, sentindo o peso gelado do metal contra a pele. Uma delas ela conhecia bem. Era igualzinha à sua, comprada há 8 anos no dia do casamento. Mas a outra era exatamente igual. Não pode ser, ela murmurou, aproximando as alianças dos olhos. Mesmo modelo, mesmo acabamento, mesmo tamanho. Como se fossem um par. Como se alguém tivesse encomendado duas alianças idênticas às dela e do Carlos. As mãos dela tremeram. Marina fechou os olhos, respirou fundo, tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma aliança antiga do Carlos, de algum relacionamento anterior. Mas não fazia sentido. Eles conversaram sobre tudo antes de se casar. Ele nunca foi casado antes. Marina guardou as alianças no bolso da calça jeans e fechou o porta-luvas. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o som ecoando nos ouvidos. Voltou para dentro de casa, sentou na cozinha e colocou as duas alianças sobre a mesa. Elas brilhavam sob a luz da manhã, quase zombando dela. Marina pegou a sua própria aliança, a que usava no dedo anelar esquerdo há 8 anos, e comparou com as duas que encontrou. Idênticas. Completamente idênticas. O que isso significa? Ela perguntou para o silêncio da cozinha. A cafeteira ainda estava ligada, fazendo aquele barulho baixo que sempre a acalmava. Mas nada conseguia acalmar o turbilhão que estava se formando na cabeça dela. Marina pensou em ligar para Carlos, perguntar diretamente sobre as alianças. Mas alguma coisa a impedia. Um instinto, uma voz interna dizendo para esperar, para investigar antes de fazer qualquer coisa precipitada. Ela guardou as duas alianças no porta-joias do quarto, bem no fundo, atrás dos brincos que nunca usava. O resto do dia passou como um borrão. Marina tentou fazer as tarefas normais. Limpeza, almoço, algumas ligações de trabalho, mas a cabeça estava longe. As alianças pareciam queimar dentro do porta-joias, como se estivessem gritando para serem descobertas. Quando Carlos chegou em casa no fim da tarde, Marina estava preparando o jantar. Ele beijou a nuca dela como sempre fazia e comentou sobre o trânsito. Tudo normal. Tudo igual a qualquer outro dia dos últimos 8 anos. Como foi seu dia? Carlos perguntou, afrouxando a gravata. Tranquilo, Marina respondeu, mexendo o molho no fogão. Precisei pegar uns documentos no seu carro. Espero que não se importe. Ela observou o rosto dele pelo reflexo da panela. Carlos não demonstrou nenhuma reação estranha. Apenas assentiu e foi trocar de roupa. Marina passou a noite inteira acordada, olhando para o teto do quarto. Carlos dormia ao lado dela, respirando de forma regular e tranquila. Como sempre. Ela virou a cabeça e observou o perfil do marido na escuridão. 8 anos de casamento. Ela achava que conhecia cada detalhe daquele rosto, cada maneirismo, cada segredo. Mas as duas alianças no porta-joias sussurravam que talvez ela não conhecesse nada. Marina acordou antes do despertador tocar. Carlos ainda dormia quando ela se levantou, tomou banho e preparou o café. Ela precisava de respostas, mas sabia que precisava ser cuidadosa. Não podia simplesmente confrontar o marido sem ter certeza do que estava acontecendo. Durante o café da manhã, Marina observou cada movimento de Carlos, a forma como ele segurava a xícara, como lia as notícias no celular, como sorria quando ela comentava algo. Tudo igual. Nenhum sinal de nervosismo ou culpa. Vou sair com as meninas hoje à noite. Marina mentiu, testando a reação dele. Que bom, amor. Faz tempo que você não sai. Carlos respondeu, beijando a testa dela antes de pegar as chaves do carro. Se eu demorar, não me espere acordada. Marina observou pela janela enquanto ele entrava no Civic prata e saía da garagem. Assim que o carro sumiu na esquina, ela correu para o quarto e pegou as duas alianças no porta-joias. Examinou cada milímetro das peças de ouro. Não havia nenhuma gravação interna, nenhuma marca distintiva. Eram alianças simples, como milhares de outras vendidas em joalherias por todo o país. Mas a coincidência de serem exatamente iguais às dela e do Carlos era impossível de ignorar. Marina pegou uma lupa que Carlos usava para ler letras miúdas e examinou as alianças mais de perto. Foi quando notou algo que não tinha percebido antes. Uma das alianças, a que não era igual à sua, tinha um pequeno arranhão na parte interna.
quase imperceptível, mas estava lá. Ela correu até o espelho do banheiro e tirou a própria aliança para comparar. A sua não tinha nenhum arranhão. Marina voltou para o quarto e pegou a aliança do Carlos na mesinha de cabeceira dele. Também não tinha arranhão. Isso significava que a terceira aliança, a arranhada, pertencia a outra pessoa. Uma pessoa que usava uma aliança idêntica à dela e do Carlos. O telefone tocou, interrompendo os pensamentos dela. Era Letícia, cunhada de Marina e irmã de Carlos. Oi, Mari, tudo bem? Estava pensando em passar aí hoje à tarde. O Roberto está viajando e eu estou meio sozinha. Marina hesitou por um segundo. Letícia e Roberto eram casados há 6 anos. 2 anos menos que ela e Carlos. Sempre foram próximos. Faziam churrascos juntos nos fins de semana. Viajavam nas férias. Claro, Lê. Pode vir. Vou fazer um bolo. Marina desligou o telefone e olhou novamente para as alianças na sua mão. Uma ideia maluca começou a se formar na cabeça dela. E se... Não podia ser. Mas e se uma das alianças fosse da Letícia? O resto da manhã passou devagar. Marina fez o bolo prometido, arrumou a casa, mas não conseguia parar de pensar nas alianças. Guardou as duas no bolso da calça, decidida a observar a mão da cunhada quando ela chegasse. Letícia apareceu na porta às 2 da tarde, sorrindo como sempre. Usava uma blusa azul clara e uma calça jeans. E no dedo anelar esquerdo, brilhava uma aliança de ouro. Oi, Mari! Letícia beijou o rosto dela. Nossa, que cheiro bom! Chocolate? É, fiz aquele bolo que você gosta. Marina respondeu, observando discretamente a mão da cunhada. Elas se sentaram na sala, tomando café e comendo fatias do bolo de chocolate. Marina prestava atenção em cada movimento de Letícia, esperando o momento certo para ver a aliança dela de perto. O Roberto ligou hoje de manhã, Letícia comentou, mexendo no cabelo com a mão esquerda. A reunião em São Paulo está correndo bem. Ele volta amanhã. Marina observou a aliança da cunhada. Era dourada, simples, sem detalhes elaborados, muito parecida com a sua. Mas Marina precisava ter certeza. Lê, sua aliança é linda. Ela comentou de forma casual. Vocês compraram onde? Letícia olhou para a própria mão, sorrindo. Ah, foi numa joalheria no centro. Não lembro o nome. Faz tanto tempo. Você sabe como é, a gente escolhe meio correndo. Posso ver? Letícia estendeu a mão esquerda. Marina segurou delicadamente os dedos da cunhada, fingindo admirar a aliança. Era idêntica, completamente idêntica à sua e à que encontrou no porta-luvas. É muito bonita mesmo, Marina disse, soltando a mão de Letícia. Igual a minha. É verdade. Nunca tinha reparado como são parecidas. Marina forçou um sorriso, mas por dentro estava em pânico. 3 alianças idênticas. A dela, a do Carlos e a da Letícia. Mas tinha uma 4ª aliança no porta-luvas do carro do seu marido. Uma aliança com um pequeno arranhão. O resto da tarde passou numa névoa. Letícia ficou até às 5, conversando sobre trabalho, sobre os planos para as férias, sobre a vida em geral. Marina participava da conversa no automático, a cabeça fervilhando com teorias cada vez mais perturbadoras. Quando Letícia foi embora, Marina correu para o quarto e pegou as 2 alianças novamente. Olhou para elas com uma certeza crescente de que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Uma das alianças era da Letícia. Marina tinha certeza. Mas por que ela estava no carro do Carlos? E por que Letícia ainda usava a dela normalmente? A única explicação possível era a que Marina mais temia admitir. Marina não conseguiu jantar naquela noite. Carlos chegou em casa às 7h30, como sempre, mas ela mal conseguia olhar para ele. Inventou uma dor de cabeça e se trancou no quarto, fingindo que estava dormindo. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação férrea. Não podia mais viver com aquela dúvida corroendo por dentro. Precisava descobrir a verdade, nem que isso destruísse a vida que construiu. Carlos saiu para o trabalho e Marina ligou para Letícia. Lê, você pode vir aqui? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, Mari. Tudo bem? Você parece estranha. É melhor conversarmos pessoalmente. Letícia chegou em meia hora, com o rosto preocupado. Marina a recebeu na sala, as 2 alianças queimando no bolso da calça jeans. O que aconteceu, Mari? Você está me assustando. Marina respirou fundo. Sabia que não havia volta depois daquele momento. Lê, eu encontrei uma coisa no carro do Carlos. E preciso que você seja sincera comigo. Marina tirou as 2 alianças do bolso e colocou sobre a mesa de centro. Letícia olhou para as peças de ouro e empalideceu instantaneamente.
Mari, eu posso explicar. Então explica! Marina gritou, perdendo a composição. Explica por que tem uma aliança igual à minha no carro do meu marido. Explica por que você e o Carlos estão me traindo há Deus sabe quanto tempo. Letícia começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Não é o que você está pensando, Mari. Por favor, deixa eu explicar. Fala logo! Letícia respirou fundo, limpando as lágrimas. A aliança não é minha, Mari, é da nossa mãe. Marina sentiu o mundo girar. Como assim? Você conhece a história da nossa família. Nossos pais se separaram quando o Carlos tinha 15 anos e eu tinha 13. Eles brigaram muito, foi uma separação horrível. Nossa mãe foi embora e nunca mais voltou. Marina sabia da história. Carlos tinha contado logo no início do relacionamento. A mãe dele desapareceu depois do divórcio, e eles nunca mais souberam dela. Continua, Marina pediu, ainda confusa. No mês passado, a nossa mãe morreu, Mari, sozinha, numa casa de repouso em Goiânia. A administradora da casa ligou para o Carlos. Eles encontraram nosso número numa agenda velha. Marina sentou na poltrona, tentando processar a informação. O Carlos não contou para você porque não sabia como lidar com a situação. Nossa mãe passou os últimos 20 anos da vida em depressão, se culpando por ter abandonado a família. Ela guardou a aliança de casamento todo esse tempo. Mas por que tem duas alianças? Letícia soluçou. Porque quando nossos pais se casaram em 1978, nossa mãe comprou 4 alianças iguais. Uma para ela, uma para nosso pai e 2 para os filhos que ela esperava ter um dia. Era uma tradição na família dela. Ela sonhava que um dia os filhos usariam alianças iguais às dos pais. Marina sentiu as lágrimas começarem a descer pelo rosto. Quando ela morreu, deixou as 2 alianças para o Carlos e para mim. A dela e a que era para ser minha. O Carlos pegou as 2 e estava tentando decidir se devia me dar ou não. Ele ficou com medo de que eu ficasse triste, de que trouxesse memórias ruins. Por isso ela estava no carro dele? Ele carregava as 2 alianças para todos os lados, Mari. Não sabia o que fazer. Ia conversar comigo ontem, mas acabou não tendo coragem. Marina olhou para as 2 alianças na mesa. Uma era da sogra que ela nunca conheceu. A outra era um símbolo de esperança de uma mãe que sonhava com a felicidade dos filhos. Eu achei que vocês estavam tendo um caso, Marina admitiu, envergonhada. Letícia riu através das lágrimas. Mari, o Carlos ama você mais que tudo neste mundo. Ele fala de você o tempo todo. Mesmo com toda a dor da perda da nossa mãe, a única coisa que ele queria era proteger você de toda essa tristeza. O som da chave na porta interrompeu a conversa. Carlos entrou em casa e parou abruptamente ao ver as 2 mulheres chorando na sala, com as alianças sobre a mesa. Mari! Ele começou, a voz embargada. Marina se levantou e correu para os braços do marido. Por que você não me contou sobre sua mãe? Carlos a abraçou forte, beijando o topo da cabeça dela. Porque eu não queria que você sofresse junto comigo. Já foi difícil o suficiente para mim e para a Letícia. Mas eu sou sua esposa, Carlos. Estamos juntos na alegria e na tristeza. Lembra? Naquela noite, Carlos contou toda a história para Marina. Como recebeu a ligação da casa de repouso, como foi até Goiânia com Letícia para organizar o funeral de uma mulher que eles mal lembravam. Como encontrou as 2 alianças numa caixinha de joias ao lado da cama onde a mãe morreu. Ela deixou uma carta, Carlos disse, tirando um envelope amarelado da gaveta da escrivaninha. Eu não conseguia ler. Era doloroso demais. Marina pegou a carta e leu em voz alta. Era uma letra trêmula, de alguém que estava muito doente. Meus queridos Carlos e Letícia, se vocês estão lendo isto, significa que eu finalmente tive coragem de partir. Sei que não mereço perdão pelo que fiz, por ter abandonado vocês quando mais precisavam de mim. A depressão tomou conta da minha vida depois da separação, e eu não soube como lidar com a dor. Fugi como uma covarde, deixando vocês com um pai que também estava destruído. Estas alianças representam o sonho que eu tinha quando vocês nasceram. O sonho de ver vocês felizes, casados, amados. Espero que um dia encontrem alguém que ame vocês do jeito que eu deveria ter amado, mas não soube. Perdoem uma mãe que falhou, mas que nunca parou de amar vocês. Com todo o meu amor, Rosa. O silêncio tomou conta da sala. Marina, Carlos e Letícia choraram juntos, finalmente permitindo que a dor da perda e do abandono viessem à tona. Ela estava doente, Carlos, Marina disse, segurando a mão do marido. Depressão é uma doença. Ela não te abandonou por não te amar. Ela estava doente e não sabia como lidar com isso. Carlos assentiu, limpando as lágrimas. Eu sei, mas demorou muito tempo para eu entender isso. Letícia pegou uma das alianças da mesa.
Eu quero usar a dela, ela disse. A que era para ser minha. Quero usar junto com a que o Roberto me deu, para honrar a memória dela e o sonho que ela tinha. Tem certeza? Carlos perguntou. Tenho. E você devia usar a outra também, junto com a sua, para lembrar que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer dor. Carlos olhou para Marina, perguntando silenciosamente se ela concordava. Marina assentiu, sorrindo através das lágrimas. Sua mãe queria que vocês fossem felizes, ela disse. E vocês são. Ela ficaria orgulhosa de ver o homem que você se tornou, Carlos. E a mulher forte que a Letícia é. Naquela noite, depois que Letícia foi embora, Marina e Carlos ficaram acordados até tarde conversando sobre a mãe dele, sobre perdão, sobre como o amor pode existir mesmo quando as pessoas falham. Eu deveria ter contado para você desde o início, Carlos disse, abraçando Marina na cama. E eu deveria ter perguntado diretamente, em vez de imaginar coisas, Marina admitiu. Promete que daqui para frente a gente conversa sobre tudo? Prometo. Marina olhou para a mesinha de cabeceira, onde Carlos havia colocado a aliança da mãe ao lado da sua própria aliança. Duas alianças que representavam duas gerações de amor. Uma que falhou por causa da doença e do desespero, e outra que estava se fortalecendo através da verdade e da compreensão. No dia seguinte, Carlos e Marina foram junto com Letícia e Roberto visitar o túmulo de Rosa. Levaram flores brancas e ficaram em silêncio por alguns minutos. Mãe, Carlos disse finalmente, eu te perdoo, e obrigado pelas alianças. A Mari e a Letícia me ajudaram a entender que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Marina segurou a mão do marido, sentindo o metal frio da aliança da sogra no dedo dele. Era estranho como duas pequenas peças de ouro quase destruíram o casamento dela. Mas no final, fortaleceram ainda mais os laços da família. 3 meses depois, Marina e Carlos renovaram os votos na igreja onde se casaram pela primeira vez. Letícia e Roberto foram os padrinhos, e todos usavam suas alianças, as antigas e as novas, misturando passado e presente, dor e cura, abandono e reencontro. As duas alianças que Marina encontrou no porta-luvas não eram um sinal de traição. Eram um presente de uma mãe que sonhava com a felicidade dos filhos e que, mesmo na morte, conseguiu reunir uma família que precisava aprender a se perdoar. Marina nunca mais duvidou do amor de Carlos. E Carlos nunca mais escondeu suas dores de Marina. Porque eles aprenderam que o amor verdadeiro cresce na transparência, se fortalece na vulnerabilidade e se eterniza na compreensão mútua. As duas alianças continuam brilhando nos dedos de Carlos, lado a lado. Uma lembrança de que o amor pode falhar, mas também pode ser resgatado. E que às vezes, o que parece ser o fim de uma história é apenas o começo de uma nova versão dela, mais verdadeira, mais profunda, mais real.